o mês de agosto, chamado mês das missões, e este salmo podemos chamar de um salmo missionário. Vamos fazer essa leitura. Vou ler, os irmãos queiram acompanhar. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa escola dominical, por esse momento de culto, de Santa Ceia, e também pelo momento em que vamos estudar a lição. Agradecemos a Ti, ó Deus, por esse privilégio de ser a igreja do Senhor, que está aqui, ó Deus, para anunciar a Tua palavra. Nosso interesse não é pessoal, ó Deus, nosso interesse é servir ao Senhor, e que o Senhor Deus esteja nos abençoando, para que possamos dia a dia entender o propósito da nossa vida, como um servo do Senhor, como alguém também missionário, ó Deus, para anunciar a Tua verdade, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu disse que o mês de agosto é comemorado o mês das missões, e nós separamos esse mês, ou a igreja separou esse mês, porque é o aniversário da chegada de Simeon ao Brasil. Ele chegou no dia 12 de agosto de 1859. Acredito que os irmãos, durante a semana, já viram algumas notícias sobre isso. Quem acompanha rede social, quem acompanha canais, né, da internet. Ontem mesmo nós tivemos um culto dos Sínodos de São Paulo, lá na Igreja Presbiteriana Unida, que foi transmitido, falando sobre este tema, e nós, assim, estamos também trazendo à nossa memória um pouquinho desse tema. Simeon chegou ao Brasil nesse dia, então, 12 de agosto de 1859. Simeon foi um homem que teve uma vida dedicada a servir a Deus. Ele era de uma família rica, mas não quis ficar lá, né? Família evangélica, família cristã, mas não quis ficar lá com a sua família. Ele recebeu esse chamado quando ele ouviu uma pregação de um pastor chamado Hodge, em outubro de 1855. Então ele fez o seminário, já convicto que ele queria trabalhar com missões. E logo já na sua ordenação, a primeira coisa que ele fez foi vir para o Brasil. E aqui nós sabemos que a carreira dele, digamos assim, foi bem curta, que ele veio para cá e apenas 8 anos, com 36 anos, ele morreu. Mas mesmo nesses poucos anos, 8 anos, ele pôde fazer várias coisas. Quando ele chegou, ele começou a pregar nos navios mesmo, e depois começou a dar aula de inglês gratuitamente, e assim já evangelizando as pessoas. Fundou a igreja, a Catedral Presbiteriana hoje, com esse nome, mas naquela época uma igreja com 3, 4 pessoas.
organizou a igreja em São Paulo e assim fez várias coisas, né? Nós sabemos que ele ordenou o primeiro pastor, que era um ex-padre, né, José Manuel da Conceição. A sua história de trabalho foi muito grande. E uma das coisas que ele fez foi incentivar outros pastores a virem para cá, porque ninguém sozinho faz o trabalho. Mas aquele que abriu o caminho, que começou o trabalho presbiteriano, foi Simon. E nós pensamos, em relação a isso, como um incentivo, porque nem todos nós temos o chamado para ser missionário no exterior, ou para pregar a palavra, ou para ser um pastor mesmo, que seja na cidade, mas todos nós temos um chamado missionário no sentido de anunciar, de estar lutando por esse trabalho, né? De estar fazendo algo por esse trabalho. E quando eu disse que o Salmo 96 é um salmo missionário, porque a gente vê, né, em todas essas palavras do Salmo, palavras exaltando o poder de Deus, palavras exaltando que Deus deve ser pregado em todas as nações, que Deus deve ser louvado, que não há outro Deus senão o Senhor. Então vamos aqui dar uma olhadinha rapidamente aqui para o nosso texto. Salmo 96, ele já começa falando: cantai todas as terras, todos os lugares. Uma forma de mostrar que Deus não é limitado a um povo, a uma região, a uma igreja, a um lugar, mas é em todas as terras, em todos os lugares. Aqui ele diz: proclamai a salvação. Então nós entendemos que é um anúncio já do Evangelho, a salvação. Quem é que pode dar a salvação, senão o Senhor? Anunciai entre todos os povos. Depois ele diz no versículo 5: todos os deuses não passam de ídolos. Anunciai a salvação, o único que pode salvar é Deus. Os demais, os outros não passam de ídolos. Ao mesmo tempo que você anuncia a salvação em Jesus, você fala que não há nenhum outro caminho. Não há um outro caminho. Quando nós falamos do Evangelho, nós não estamos falando que eu tenho uma opção de vida, né? O mundo pensa muito assim: você é legal, você é evangélico, legal, você é espírita, legal, você é isso, legal, você não crê em nada, né? O relativismo que existe no mundo, né? Você deve fazer o que você bem entende, o que você bem gosta, e cada um respeita o outro. Não, podemos respeitar, mas quando nós falamos que Jesus é o único caminho, não é desrespeito com o outro. É a verdade que nós cremos. Isso é anunciar que os outros deuses não passam de ídolos. Isso pode ser uma ofensa para alguém, mas é a verdade. E aí ele diz: tributai, ó famílias dos povos, mais uma vez ressaltando que o Senhor é o Deus em todo lugar, o Deus de famílias, o Deus que está nas nossas gerações. Tremei diante dele todas as terras. O final do versículo 9 demonstra a necessidade de nós respeitarmos o Senhor, temermos ao Senhor, tremermos diante dele. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele julga os povos com equidade. Depois, no final do versículo 13, novamente: vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. É essa a proclamação de que Deus é o Salvador, mas também, como nós falamos lá no início do culto, é aquele que vem julgará com justiça. Aqueles que se curvam, aqueles que buscam o Senhor são salvos, aqueles que são chamados pelo Senhor são salvos, e aqueles que não têm o Senhor Jesus estão perdidos. Mais uma vez nessa manhã nós estamos aqui para proclamar, anunciar o Senhor. Desde o início nós falamos que nós somos missionários, que nós somos luzeiros, que nós não estamos aqui para mercadejar a palavra do Senhor. Para que não se confunda isso, nosso propósito aqui é anunciar a palavra do Senhor. E nós vamos participar da ceia nesse mesmo propósito, porque nós sabemos que a Santa Ceia é uma forma de nós proclamarmos ao mundo que nós cremos no Senhor.
Mas além de proclamar ao mundo, nós estamos dizendo a nós mesmos, nós estamos confirmando a nossa fé, nós estamos obedecendo o chamado de Jesus. E assim nós estamos servindo a Deus e nós estamos andando nos caminhos do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Obrigado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, por mais um ano que ela comemora, ó Deus, e que o Senhor continue a fortalecer, ó Deus, fortalecer os pastores, os missionários, as igrejas, os conselhos das igrejas, cada um de nós como membros, ó Deus, que nós possamos ser uma igreja firmada mais e mais no Senhor, que dificuldade alguma venha a enfraquecer a igreja do Senhor, ó Pai. Sabemos que estamos vivendo um tempo diferente, onde muitas igrejas estão sofrendo, muitas pessoas estão abandonando as suas igrejas, mas que o Senhor Deus não permita que os nossos irmãos deixem a sua fidelidade, ó Deus, porque não são fiéis à igreja presbiteriana, mas são fiéis à igreja do Senhor Jesus, e que assim possam continuar servindo ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor abençoe o teu trabalho, Deus, abençoe as missões no mundo, seja presbiteriana, seja de outras denominações fiéis, ó Deus, para que o teu evangelho venha a ser pregado, anunciado, nesses tempos em que nós sentimos o tempo do fim, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nós oramos em nome de Jesus. Amém.